Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Elbert, professor de Direito Constitucional. Vamos aqui explorar questões de direito constitucional que rolaram, que foram abordadas em 2015 para você sentir o que o seu examinador quer de você, porque no fundo não basta ser um teórico, você tem que praticar. E ao você adquirir esse curso, o que você almeja nesse curso? Professor, o que mais cai em direito constitucional? Porque hoje a aprovação é por meio da probabilidade, quais são os assuntos mais recorrentes aí nessa prova desses concursos, tá? E é claro, o que vai, se eu fosse resumir, professor, resuma para mim uma única palavra, o que eu tenho que fazer para ser aprovado em concurso? Você tem que fazer várias coisas, é de fato, mas tem uma palavra que é unânime, se você pegar qualquer livro, coaching, que seja, uma que você tem que saber, isso aqui, revisão. Tá? Você tem que revisar os principais pontos. Professor, como é que eu vou montar minha revisão? Não vou pegar um livro lá do Vicente Paulo de mais de 1000 páginas e revisar. Não existe isso. Aí vão existir várias técnicas, tá? Uma das técnicas são os exercícios, tá? São os exercícios, tá? O que o exercício ele te traz, tá? Os principais temas que, ou seja, são coisas que já caíram que eu não posso errar, tá? Não posso errar. O concurso é um processo, tá? Paulatinamente você vai chegando, tá? Pô, tem gente que estuda 2, 3 meses e consegue? Tem, mas não é a regra, tá? Não é a regra. Então a minha missão aqui, a missão da Vesticom aqui é colocar você no cargo público, te ensinar o caminho, tá? Então vamos lá realizar essas 100 questões de direito constitucional, questões de 2015, tá? Eu coloquei aqui uma sentença, grandes resultados, requer grandes ambições, é o que você está querendo aqui. Não adianta você ficar deitado assistindo aí televisão, sua TV a cabo, você não vai passar, ninguém passa no concurso aí ficando deitado o dia inteiro, tá? Tem que dar uma ralada, e aqui que a gente está para isso, exercitar, fortificar aí o seu treinamento, tá? Então já vamos começar logo na parreta, pá, Então olha só, a questão 1, você sabe, vamos revisar, você vive aqui na República Federativa do Brasil, E o Brasil, conforme o artigo 18, tá? Ele é composto, então existe o Brasilzão, por ele ser muito grande, a gente segmenta aí as funções do Brasil. É composto por União, Estados, DF e municípios, tá? Então eu vou dissipar o poder. E cada um desses caras aqui, eles vão deter o que nós chamamos de autonomia, tá? Eles vão deter a tal autonomia. E o que seria essa tal autonomia? É o poder de legislar, tá? Em síntese é isso, é o legislar. Só isso? Não, mas em síntese aqui é isso. Então, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica e Lei Orgânica, tá? Então, todo mundo aqui vai deter a tal autonomia, tá? Legislar, instituir poderes, enfim, então, legislar, instituir poderes, isso seria a tal autonomia. Então, todo mundo aí vai deter a tal autonomia, tá? Então, baseado nisso, o que a gente pode afirmar já sobre a primeira questão? Consoante o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esse concurso foi ultra mega concorrido, agente penitenciário, o DF pegou muita gente pela jurisprudência. Ele falou assim, os municípios são entes federados, ou seja, eles pertencem à República Federativa do Brasil, sim, dotados, portanto, de autonomia. Verdade, professor, que questão tranquila, graças a Deus, Graças a Deus. Então, a primeira questão aí na sua conta, falta 99, o professor não fala isso. Não, calma, vamos com calma. Próxima. Então, voltando até aquela explicação aqui da República Federativa do Brasil ser composta por União, Estados, DF e municípios, que todo mundo aqui vai ter autonomia, tá? Eu posso afirmar o seguinte, que a autonomia, tá, nada mais é do que um poder, tá? É um poder, o poder de legislar, um poder de instituir funções, função legislativa, executiva e judiciária, tá? É o poder de legislar, o poder de administrar, tá? Só que é um poder limitado. Limitado por quê? Porque tem que respeitar a Constituição. Então, eu tenho que respeitar a Constituição. Então, é um poder limitado por isso. Tem que respeitar a Constituição. Agora, é fato que você sabe que Goiás não pode virar um país, tá? É justamente porque a Constituição vai falar que a República Federativa do Brasil é uma união indissolúvel. Ou seja, não há direito de secessão. O que é o direito de secessão? O direito de separar. Alguém pode virar um país no Brasil? Não, não pode não, tá?
A gente é união que indissolúvel. Então, voltando à questão, enquanto federação, a República Federativa do Brasil comporta o direito de secessão? Claro que não. Gente, essa questão caiu esse ano na agente penitenciária e essa mesma banca cobrou também essa questão para delegado da Polícia Civil. Tá? O concurso de delegado, bacharel em direito. Olha, esse aqui, agente penitenciário é qualquer nível superior e delegado bacharel cobrou a mesma questão. A gente vai fazer essa questão de delegado. Fala assim, nossa, que absurdo. Pois é. Tá? 3. Bom, então voltando aqui justamente essa pizza, União, Estados, DF, municípios. Temas, qual era a lógica? Temas nacionais, União, por exemplo, emissão de moedas, só União, por exemplo, só existe o real. Temas regionais, Estados. Então, transporte intermunicipal. Então, transporte intermunicipal. Tá? Então, transporte intermunicipal, Estado. Pô, o ônibus sai lá de Águas Lindas e vai lá para Santo Antônio Descoberto, ele tem que ter alguns requisitos mínimos. Quem estabelece isso? Goiás, não é nem Águas Lindas nem Santo Antônio. Goiás. O município, temas locais. Tipo exemplo, horário do comércio. Quem que define o horário da farmácia? Os municípios, tá? O DF era a coisa mais estranha no mundo. Falei, pô, e o DF faz o quê? Pois é, o que a Constituição fez? Não, vamos jogar tudo aí no DF. O DF vai ter possuir competências estaduais e municipais. Então o DF ele vai jogar nesses dois lados. Ele vai possuir competência tanto estadual como municipal, tá? Então o DF ele vai possuir essa dupla competência. Então, voltando à questão, ao Distrito Federal são atribuídas competências legislativas reservadas aos estados e municípios. É verdade, tá? Agora, uma observação aqui, cuidado, tá? O TJ, DFT, o MP, DFT, tá? A PMDF, a Polícia Civil do DF, tá? E o Corpo Bombeiros Militar do Distrito Federal, todo mundo, essa galerona toda aqui, todo mundo aqui é mantido, são mantidos pela União, tá? Então, se você passar no concurso do TJDFT, você vai ser regido o quê? Pela 8.112, não pela Lei 840. Então, todo mundo aqui é mantido pela União. Agora, cuidado, tá? Recentemente, teve mudança nisso daqui, tá? Hoje, a Defensoria do DF, ela é mantida pelo próprio Distrito Federal. Cuidado, hein? Até um tempo atrás a Defensoria estava aqui, era mantida pela União. Não, hoje a Defensoria do DF é mantida o quê? Pelo próprio Distrito Federal. Beleza? Questão tranquila, né? Questão tranquila. 4. Tá? E essa questão é bem teórica, os caras, eles são complicados, tá? E voltando sempre a esse, né? Vivemos aqui na República Federativa do Brasil, né? Certo? Ah, nossa, que questões chatas aí. Pois é, mas cai, né? Vai fazer o quê? Então, o que é a federação? Federação nada mais é do que uma distribuição de poder. E o Brasil fez isso, União, Estados, DF, municípios. E a partir, mas isso aqui teve uma teoria antes, teve a teoria da federação. Tá? Então você vai distribuir o poder no dado território. Existem duas teorias que vão tentar explicar isso daqui. Imagina vários países aqui, separados, e um belo dia, não, vamos unir forças. Tá? E aí vão virar um país. Tá? Então você tem aqui um único país, mas com várias forcinhas aqui. Ou seja, eram países individuais que se juntaram e formaram um único país. Exemplo, Estados Unidos da América. Isso aqui foi um movimento por agregação. Agregação. Estou juntando vários paizinhos. Tá? Ou também, como é um movimento convergente para o centro, centrípedo. Nossa, isso aqui é lá da física, né? Convergente para o centro. Estados Unidos. Uma outra forma de federação é isso aqui. Imagina isso aqui é um império. Com o tempo vai quebrando, vai criar as capitanias hereditárias, municípios e os estados. Tá? Então tem o império, capitanias hereditárias, estados e municípios. Tá? Esse movimento aqui, que é o Brasil, tá? Foi por desagregação.
tá? Ou segregação, ou também chamado de centrífugo. Olha só, né? Centrífugo, movimento expansivo. Brasilzão, no Império, depois você vai distribuindo poder. Cria as capitanias hereditárias, os estados, os municípios. Beleza? Então, nossa, eu tenho que saber isso. Tu vai ter, hein? Ah, não acredito. Ai! Né? A República Federativa do Brasil classifica-se como uma federação que poder desagregação, vai quebrando. Era o Império, foi quebrando capitanias hereditárias, estados e municípios. Perfeito. Olha só, tá mandando, né? Então, o nosso curso vai sempre balizando nisso, teoria, né? Artigo, tá? Próximo. A classificação das constituições leva em conta diversos fatores e diversas características. Considerando essa informação, assinale a alternativa que não corresponde a uma classificação adequada à Constituição Federal de 88. Vamos lá. A Constituição escrita é aquela em que as normas constitucionais estão num único documento. Tá? Então a Constituição é escrita aqui, pô, eu quero saber se essa norma constitucional está reunida num único documento, pô, ela é escrita. E a Constituição não escrita é que as normas estão espalhadas, tá na lei, tá na jurisprudência, tá no costume, tá? Então, a Constituição escrita está no único documento. Rígida, ela vai falar o seguinte, olha, existe aqui vamos colocar aqui, né? Constituição rígida. Vamos conceituar primeiro. O processo de alteração da Constituição é mais difícil do que o processo de alteração das leis. Isto é ser rígida. É como se fosse isso aqui, ó. Aqui você tem a Constituição e aqui você tem as leis. Para alterar a Constituição, eu vou precisar de 3/5 ou 60%. Né? Então, artigo 60 vai falar, para alterar a Constituição, que são as PECs, 3/5 ou 60%. E para fazer uma lei ou alterar uma lei, maioria. Seja simples, seja absoluto, que é em torno ou aproximadamente 50%. Então, o que você enxerga aqui nesse gráfico, tá? Que para alterar a Constituição é muito mais difícil que alterar as leis. Isso é uma Constituição rígida, tá? Que é o nosso caso. Já que é em prova de concurso assim, uma Constituição rígida é aquela que é imutável? Claro que não. A nossa Constituição admite alteração? Sim. A gente está vendo diversas alterações aí na Constituição, toda hora. Não, emenda na Constituição. Então a Constituição brasileira admite alteração? Sim. Ela é rígida? É. Por quê? Porque para alterar a Constituição é muito mais difícil que alterar as leis. Eu preciso de 60% do parlamento e no caso das leis 50% em torno, né? Então voltando à Constituição, tá? Então ela é a Constituição documento único, a rígida, a Constituição é muito mais difícil que alterar as leis, a analítica, tá? Uma Constituição ela teve que tratar basicamente de dois temas, tá? Direitos e garantias. Por que surge o direito constitucional? Limitar o poder do Estado. Como é que eu limito o poder do Estado? Fazendo um documento escrito. E o que tem que conter nesse documento escrito? Direitos e garantias. E eu tenho que saber também o que é Estado. Tá? Você vai organizar o Estado. União, Estados, DF, município, Poder Legislativo, Executivo e Judiciário. Uma Constituição que só trata de direitos e garantias da organização do Estado é uma Constituição do tipo sintética. Tá? Quando eu acrescento outros assuntos, ela se torna analítica ou prolixa. Por exemplo, a nossa Constituição tem 250 artigos, a dos Estados Unidos 10. E aí? A nossa é o quê? Analítica ou sintética? Pô, tá na cara que é analítica. Tem um artigo constitucional que ele é muito famoso, é muito citado nesses livros de direito constitucional. Ele vai falar o seguinte, que o Colégio Dom Pedro II vai ser situado no Rio de Janeiro. Poxa, qual é a relevância disso numa Constituição? Nenhuma. Tá? Porque o Colégio Dom Pedro II ser situado no Rio de Janeiro não é direito, não é garantia, nem é organização do Estado. Tá? Mas está na Constituição, vai fazer o quê, né? Então ela é analítica. Dogmática é a ideia presente, é a ideia do momento. Você pega a moda, o que a sociedade está pensando hoje, você coloca isso na Constituição. Foi mais ou menos o que aconteceu em 88. Você tinha aquele regime militar,
Não, eu quero democracia. Então eu vou pegar o que a sociedade pensa em 88 e você coloca lá, dogmática. Você não analisa o passado, você deixa para lá o passado. Não, eu quero o hoje. Eu quero a moda, é a ideia do momento, é o dogma. Tá? É a ideia do momento. E a histórica, você vai analisar todo o passado do país. É um lento processo. Lento processo. Tá? Bom, a nossa Constituição, se você quer saber se a norma constitucional está tudo lá naquele documento chamado Constituição Federal, sim. Então a nossa Constituição é do tipo escrita? Com certeza. Tá? As normas constitucionais está tudo naquele documento, Constituição Federal. A nossa Constituição é rígida? Com certeza. Para alterar a Constituição é muito mais difícil do que alterar as leis. É analítica? A nossa Constituição trata de diversos assuntos? Sim. Né? A nossa Constituição, ela dá preferência ao índio, ao regime militar? Não, a Constituição tá tacando foda-se, desculpa a palavra, não tá nem aí pro índio. Você lê lá, não tá nem aí pro índio. Ou seja, nossa Constituição primou o quê? Pela moda, 1988 era o que a sociedade pensava. Ou seja, a nossa Constituição, ela é dogmática? Com certeza. Ela é histórica? Não, não é histórica. Então, o que a nossa Constituição não é? Histórica. Dá um exemplo de Constituição histórica, professor. A Inglaterra. Olha, fizemos aí 5 questões, tá? 5 questões. Então vai ser mais ou menos nesse estilo, tá? Vou colocando aqui mais alguns tópicos, alguns esquemas pra gente ir fixando alguns conceitos. Beleza? Beleza, vamos dar uma descansada, vai tomar um café, uma água, vai lá fora, esquece um pouco de constitucional, depois volta pro segundo vídeo. Te espero lá. Até mais, galerinha.